E aí, Piscis, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um conteúdo semanal aqui do ABC da TCC Play. O conteúdo dessa semana é sobre definição de objetivos terapêuticos de forma eficaz. Esse é um tema bem relevante aí para a prática clínica. Eu vejo que às vezes vocês se embolam um pouquinho nisso, né? Às vezes os pacientes trazem objetivos muito vagos ou que não dependem efetivamente deles para que as coisas sejam resolvidas e que muitas vezes nós terapeutas até, né, por uma questão ali de empatia, a gente acaba embarcando muito nesses objetivos que no final a gente acaba não conseguindo ajudar esse paciente de fato e trabalhar ali as coisas que realmente precisam ser trabalhadas e de forma efetiva. Então, já baixa aí o seu material, pega papel, caneta, abre um bloquinho de notas e vamos aí que eu trouxe coisas bem especiais aqui para compartilhar com vocês hoje. Bom, eu vou usar como base aqui para a nossa aula, né? Além da minha prática clínica, eu vou compartilhar algumas coisas da minha prática com vocês, mas eu vou usar como base aqui dois livros. Um é A Mente Vencendo o Humor, a versão do terapeuta. Eu gosto bastante do capítulo definindo objetivos desse livro, inclusive esse eu vou compartilhar o capítulo, né? Não posso compartilhar livros, então eu escaneei aqui o capítulo para ajudar vocês aí a aprofundar um pouco mais nessa temática de definição de objetivos aí terapêuticos. E também usei aí alguns pedacinhos ali do livro da terceira edição da Judith Beck. Não vou colocar um capítulo aqui porque eu peguei pontos isolados do livro, mas coloquei aqui no próprio material aí algumas fotinhos de algumas estratégias que eu peguei desses livros aí para guiar também os nossos estudos e a nossa aula aqui hoje, tá bom? E aí, lá no livro da Padeschi, mais A Mente Vencendo o Humor, na versão do paciente, que é o capítulo 5, ela começa falando a história, né, da Alice no País das Maravilhas, que é uma história bem conhecida aí de todo mundo, né? Mas eu achei interessante ela psicoeducar sobre a definição de objetivos terapêuticos, já começando aí, né? Porque vocês sabem que o livro, a versão do paciente, que é a edição mais antiga, né? Ele é um livro que ele é direcionado para o paciente, óbvio que também serve para a gente como terapeuta. Inclusive, nessa versão nova, ela ensina como a gente pode utilizar o livro do paciente de forma efetiva ali nos nossos atendimentos, tá? Então, super fica a dica aí para você adquirir esse livro da versão do terapeuta também, mas ele funciona se você tem os dois, né? Porque um vai te orientar como usar o outro com o seu paciente, tá? E aí lá no capítulo da versão do paciente, ela começa falando sobre a questão ali da Alice no País das Maravilhas, né? De Lewis Carroll, em que ela descreve um momento ali que a Alice, diante ali de uma bifurcação na estrada, ela encontra o gato, né, e pergunta qual o caminho que ela deve seguir. E o gato pergunta a Alice para onde ela está indo. E ela, que nunca havia estado ali no País das Maravilhas, né, responde: não me importo muito para onde eu estou indo, né? E aí o gato interrompe alegremente e responde para Alice, né? Então não importa que caminho seguir. Então a Alice ele acabou concluindo, né, que ela vai chegar em algum lugar. Então, se ela não sabe para onde está indo, tanto faz o caminho, né? Então achei bem interessante essa leitura ali para o próprio paciente, né, da Padeschi trazer isso ali para introduzir essa temática de definição de objetivos que tem tudo a ver, né, com essa ideia da gente definir objetivos terapêuticos, né? A gente precisa saber para onde estamos indo, para a partir daí a gente definir os caminhos que a gente vai seguir, né, ao longo do processo terapêutico, ok? Bom,
eu trouxe aqui, né, uns recortes assim, né, dos 2 livros ali, das 2 referências, incluí também algumas coisas da minha prática clínica. Então eu vou começar aqui falando sobre lista de problemas, né? Nenhum desses 2 livros abordam isso, a Judite abordava isso no livro dela anterior, né? Mas é muito importante a gente pensar nos problemas, assim. Eu desenvolvi muito esse raciocínio, porque eu tenho aí a oportunidade de supervisionar muitas PCs, né? Todas as semanas tem PCs ali sendo supervisionadas por mim. E à medida que eu vou ouvindo os casos delas, eu já vou anotando ali quais são os possíveis problemas que precisam ser resolvidos na terapia. E aí, só abrindo um parêntese, quando a gente fala em resolver os problemas, não quer dizer que a gente vai resolver todos os problemas, né? Já pensou, gente, se a gente tivesse esse poder de resolver todos os problemas? Ia ser incrível, né? Mas nem todos os problemas a gente vai conseguir resolver. Mas na hora que a gente vai olhar para essa lista de problemas, a gente vai ajudar o paciente ali na compreensão, já incluindo, né, a perspectiva do modelo cognitivo, que alguns problemas a gente pode mudar a situação, né? E aí a gente vai entrar com resolução de problemas. Outros a gente, infelizmente, não consegue mudar a situação, mas a gente pode mudar o que a gente pensa sobre a situação. E, infelizmente, tem situações em que a gente não consegue mudar nem a situação e nem o que a gente pensa sobre a situação. Então, a gente vai aprender a viver, né, a aceitação e compromisso, apesar daquele problema que a gente não consegue mudar. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que alguns problemas a gente resolve, outros a gente muda a perspectiva sobre eles e outros a gente aceita e aprende a construir uma vida apesar daquele problema que a gente não consegue mudar, né? Então, algumas coisas a gente vai precisar aprender a lidar, né? Então, quando eu tô ali supervisionando os casos, eu tô ouvindo ali quais são os problemas, né? E às vezes eu até paro com a supervisionando e falo, olha, vamos lá, quais são os problemas que o paciente está apresentando hoje? Que são problemas ali que podem ser resolvidos na terapia. É óbvio que ali eu tô numa perspectiva, né, de terceira visão, né? Porque a terapeuta vê do paciente e eu vejo através dela, né? Ou do terapeuta. Então, eu tenho uma visão um pouco mais limitada, né? Mas o terapeuta, quando eu tô lá com os meus pacientes, eu consigo discutir essa lista de problemas com o paciente. Então, uma primeira pergunta que eu gosto de fazer para os meus pacientes é: me conta aqui, quando você decidiu mandar mensagem para minha assistente, marcar esse atendimento, qual foi o clique que te deu ali, assim, né? Porque normalmente nesse momento que a pessoa decide começar a terapia, a situação em que ela está vivendo, ou o pensamento que passou pela cabeça dela, ou a angústia que ela está vivenciando ali, é, né, um gatilho máximo ali para a busca pelo atendimento, né? Então isso é bem importante a gente tentar pegar esse momento M ali, né? Bem específico. Bom, então, pensando aí na perspectiva, né, de terapeuta, cliente e terapeuta e paciente, né, como você prefere chamar, a gente vai tentar fazer essa lista de problemas com o paciente, né? E aí, no livro da terceira edição da Judite, ela usa uma analogia assim, né? Se a gente pudesse fazer um milagre hoje, e você não estar mais deprimido, ou se a gente pudesse fazer um milagre na sua vida, que coisas que você mudaria? Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa ideia, né? Mas, assim, eu já utilizei em alguns momentos com os pacientes, por exemplo, se você tivesse, assim, uma varinha mágica, né? Quais são os 3 desejos que você realizaria nesse momento? Ou ser bem direta mesmo, né? Olha, quais são os problemas que você acha interessante de trazer para a gente resolver ou aprender a lidar aqui com a terapia,
né? Então isso é bem legal. Então muitas vezes eu enumero ali junto com o paciente alguns problemas e peço para que a paciente termine essa lista em casa ao longo da semana, né? Porque às vezes a gente vai se lembrando de coisas à medida que as coisas estão acontecendo, ou muitas vezes foi só um primeiro contato, né, que a gente teve com o paciente, enfim, então não deu tempo ainda de falar tudo, então é uma boa ideia. Então, ó, já fica aí. A primeira dica que eu trouxe para vocês foi, né, mostrar para o paciente que a gente tem essas 3 perspectivas. Tem coisas que a gente muda, tem coisas que a gente muda o pensamento e a situação muda, né? O comportamento muda. Tem outras que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Partindo desse princípio, aí vem a segunda dica. Quais são os problemas, as situações que hoje você está vivenciando, né? Que você gostaria de que aqui na terapia a gente trabalhasse essas coisas, essas situações, dentro dessas 3 perspectivas que eu te expliquei, né? E aí a pessoa vai fazer uma lista de problemas, tá? Nesse momento, a gente não vai se prender muito a se é um problema objetivo, se não é objetivo. É uma hora ali, né, de fazer um brainstorm mesmo e deixar sair ali do paciente tudo que ele está enfrentando de angústia, de dificuldade, né? Pode ser que venham problemas muito vagos. A gente vai ver aqui o que são objetivos gerais e o que são objetivos específicos, tá? Então, aí não é a hora da gente definir isso, tá bom? Nesse momento, vamos só anotar os problemas. Então, eu tô insatisfeito com o meu trabalho, eu tô com dificuldade de lidar com o meu filho, eu tô com dificuldades financeiras, eu tô com dificuldade para dormir, eu tô sentindo muita angústia, eu tô muita ansiedade, ou eu tô triste demais porque eu queria arrumar um namorado, uma namorada e não tô conseguindo. Então deixa a pessoa trazer todas as coisas que para ela são um problema, tá? Às vezes tem problemas que o paciente ainda não se deu conta, né? Quando a gente pensa no processo de mudança, a gente vai encontrar as fases da mudança ali, né? A gente tem a pré-contemplação, em que a pessoa tá ali, ela ainda não percebe que ela tem um problema, né? Mas ela tem um problema, e isso vai aparecendo ali à medida que a gente vai definindo alguns objetivos, tá? Mas a gente pode pensar em estratégias de entrevista motivacional quando o paciente está ali num momento de pré-contemplação, ou seja, ela não sabe que ela tem um problema, ela tem vivido consequências disso, mas ela não percebe que é um problema. Exemplo, uma pessoa pode estar enfrentando dificuldades financeiras porque está gastando muito com bebida e ela não acha que isso é um problema, ela acha que é tranquilo ela sair para beber e gastar todos os dias, ela acha que o problema não é isso, que o problema é que ela deveria estar ganhando mais, sendo que se ela estivesse gastando menos com bebida, talvez ela não estivesse tão endividada quanto ela está. Então, a gente vai ali, através de estratégias de entrevista motivacional, a gente pode, né, para quem é do curso ABC da TCC, tem já uma aula sobre esse assunto. Então, a gente agora, né, vai ter uma lista de problemas ali que a gente construiu com o nosso paciente. Só que ter uma lista de problemas e saber os problemas não resolve os problemas, nem faz com que a gente lide melhor com esses problemas, né? E aí é que vai entrar o processo terapêutico, né? Um ponto importante para a gente pensar é que para definir objetivos de forma mais efetiva, a gente vai conseguir fazer isso quando a gente construir o diagrama de conceituação cognitiva, né? Porque muitas vezes os problemas a serem resolvidos são as mudanças nas estratégias de enfrentamento, são ali, né, a flexibilização das regras que o paciente adota para lidar a partir daquelas crenças, mas a gente precisa de um ponto de partida. Então, definir os objetivos precisa ser algo bem inicial na terapia. Depois a gente vai adequando esses objetivos ao longo do processo, tá? Mas não dá pra gente esperar até você construir o diagrama de conceituação para definir objetivos. A definição de objetivos é, se possível, ali na primeira sessão, que é quando o paciente está ali, né,
fervendo ali de angústia, de ansiedade, tristeza, de problemas. Então é ali que a gente vai definir ali o que está precisando ser ajustado ou o que está precisando ser enfrentado ali na vida desse paciente, tudo bem? Então a gente tem ali, né, a lista de objetivos, de problemas, e aí a gente vai partir para os objetivos terapêuticos, que é o tema central aí da nossa aula. Bom, uma coisa importante é que os objetivos terapêuticos precisam contemplar ali, a gente precisa discutir sobre isso com os pacientes, por qual razão, né, eles querem fazer essa mudança, por qual razão ele quer trabalhar esse problema na terapia, seja resolvendo ou enfrentando, tá? Por quê? Gente, mudar não é fácil, né? Enfrentar problemas, menos ainda. Então, se fosse assim, algo tão simples, a própria pessoa já teria resolvido ou enfrentado sozinha. Então a gente está pensando que o processo de mudança ou de enfrentamento, ele é desgastante, é penoso, é desconfortável, né? Então, se a gente não tiver bem conectado ali com a razão pelo qual a gente, né, eu brinco com os meus pacientes, a gente está entrando nesse rolê, não faz sentido. Daqui a pouquinho isso se perde, né? E aí a gente começa a colocar as coisas para baixo do tapete e vai vivendo. Então é muito importante a gente trazer à tona isso. Vou pegar um exemplo aqui, até que está aí no material de vocês, né? O objetivo geral aqui, desse paciente aqui do exemplo, é ser um marido melhor. E aí a gente precisa entender com esse paciente, né? Digamos que ele fale, ai, nossa, eu queria ser um marido melhor, né? Mas por que é importante para você ser um marido melhor, assim? Que problemas que você tem enfrentado hoje por não se considerar um marido bacana? Ou o que mudaria na sua relação? Que ganhos você teria se você, né, fosse um marido melhor? Então, isso vai trazer ali as razões pelo qual a gente vai trabalhar esses problemas. E é isso que vai tirar o paciente desse ponto inicial aí para o processo de mudança ou de enfrentamento, tá? Então aí, ó, mais uma dica importante para vocês, a razão pelo qual a gente está trabalhando esse objetivo, beleza? Pronto. A Padeschi tem lá no livro A Mente Vencendo o Humor, na versão do terapeuta, ela tem uma coisa super legal que ela fala que a definição dos objetivos pode ser comparada ali ao tema musical do início de um bom filme. Então, né, aquela coisa que te empolga ali, que te dá esperança no caso do tratamento, né? Então a gente precisa, imagina, um filme, ele pode ser um filme muito bom, mas se ele começa com uma música assim que não é tão legal, né? Às vezes a gente não se empolga muito e a gente até pode largar o filme, né, ali no início e desistir, fazer uma outra coisa, trocar de filme, enfim. Então, essa trilha sonora aí tem que ser muito boa. Então, a definição de objetivos é uma parte muito importante do processo terapêutico, tá bom? Bom, o ideal é que a gente descreva esses objetivos de forma que eles possam ser observados ou medidos. Guarda isso, observados ou medidos, tá? Tá anotando tudo aí? Depois eu vou fazer um resumão aqui no final, mas eu quero que você, ó, faça suas anotações, e isso ajuda muito na compreensão aqui da aula, tá? Bom, aí eu trouxe aqui no material de vocês uma partezinha que é do livro A Mente Vencendo o Humor, na versão do terapeuta, em que eu acho muito legal, que fica muito claro aqui a diferença entre objetivos gerais e objetivos específicos e pequenos. Então, veja aqui, ó, ser um marido melhor. Aí aqui, quais são os objetivos? Porque ser um marido melhor, isso é muito vago, né? Isso é muito abrangente. Então, os objetivos seria gritar menos, não bater as coisas, beijar a Júlia ao me despedir, abraçar a Júlia ao chegar, voltar para casa na hora. Então, ó, aqui, nesse caso, a Padeschi descreveu objetivos bem específicos, mensuráveis e que podem, inclusive, serem medidos, tá? Manter-me sóbrio também é uma coisa vaga, né? Não beber, não sair com o Peter quando cansado,
ligar para o padrinho da A quando estiver difícil, ou seja, usar um outro recurso ali no lugar da bebida. Ligar para o padrinho do AA, né? Ir às reuniões do AA quando viajar. Então, aqui tá buscando quais são as ações, as estratégias que esse paciente pode utilizar para atingir esse objetivo geral. Então, o objetivo geral a gente vai delimitar em ações mais concretas, né? Então aqui, sentir-se mais calmo, descobrir o que desencadeia a tensão, aprender como relaxar em momentos tensos. Percebe que fica mais fácil da gente trabalhar esses objetivos dessa maneira? Então isso é também um ponto importantíssimo, que é definir objetivos gerais em objetivos específicos, mensuráveis, observáveis, tá? E aqui tem outros exemplos que eu não vou me alongar aqui, vocês podem olhar com calma, tá? Inclusive no capítulo que eu vou anexar aqui a aula, tem lá a descrição mais detalhada disso, para você ver isso com calma. Bom, aqui no livro da Judite, na 3ª edição, ela fala sobre dificuldades na definição dos objetivos, né? E são bem dificuldades que a gente vivencia real. Paciente tem dificuldade para definir objetivos, né? Então não consegue muito dizer, não sei... tudo é ansiedade, né? Ansiedade, às vezes angústia, ansiedade, raiva, ansiedade, inquietude, ansiedade, tudo é ansiedade. E aí a estratégia, né, que ela usa é essa do milagre lá que ela menciona no capítulo. Eu coloquei aqui umas opções, né? Se você tivesse uma varinha mágica, se você tivesse uma lâmpada mágica, que tipo de coisas que você pediria? Ou se você hoje conseguisse mudar algumas coisas na sua vida, que tipo de coisas você mudaria, né? O que você precisaria mudar na sua vida para se sentir melhor? Então, são perguntas que você pode fazer ali que vão clarear um pouco mais e trazer muitas vezes à tona até objetivos mais específicos, tá bom? Bom, o paciente tem um objetivo muito amplo, né? Que aqui é o que a gente chama de objetivos gerais. E aí tem algumas dicas de perguntas que você pode fazer. Então, o que é, por exemplo... eu sou muito insegura, né? O que é ser uma pessoa segura para você? Então, se você não tivesse deprimido, o que você estaria fazendo diferente? Se você fosse uma pessoa mais segura, de que forma você se comportaria, né? Então, olha como é que isso já vai clareando bastante ali e vai saindo de uma coisa muito geral para coisas mais específicas. Porque objetivos amplos requer ali, né, estratégias amplas. Objetivos específicos vão ajudar ali a que a gente consiga ter ações mais específicas ali, né, mais cirúrgicas e consequentemente, resultados melhores e mais efetivos, tá? Ou pacientes que definem objetivos para outras pessoas, isso é muito comum, né? Porque eu queria que minha chefe melhorasse, eu queria que a minha esposa melhorasse, que meu marido melhorasse, meu filho melhorasse, né? E aí a gente vai ter que, sem invalidar o paciente, tentar trazer isso para uma perspectiva dele. Bom, existe algo que você possa fazer, né? Talvez trabalhar ali a assertividade do paciente para que ela consiga expressar isso para essa pessoa, ser mais efetiva ali em informar as suas necessidades, né? O que a pessoa faz que afeta ela, o que ela espera a nível de comportamento, de mudança dessa pessoa. Mas assim, a gente tem, né, uma questão limitada ali. Não necessariamente, né, se ela conversar com essa pessoa vai mudar. Pode ser que ela converse, essa pessoa mude, sim, mas pode ser que não também. Pode ser que ela mude o comportamento dela e, consequentemente, a outra pessoa também mude o comportamento positivamente? Pode, mas não é garantia. Então, é sempre importante a gente pontuar com o paciente. Bom, o que depende de você nisso? Tá, agora vamos entender que nem tudo depende de você. Existem algumas ações, sim, que a gente pode tentar praticar, mas que não garantem que a outra pessoa vai mudar. E aí, se a outra pessoa não mudar, como você pretende lidar com isso? Porque é uma possibilidade, né? Se ela não quiser mudar,
se ela não conseguir mudar, né, como você vai lidar com isso. Então é importante a gente alinhar essa expectativa, né? É óbvio que às vezes a gente faz algumas mudanças e as outras pessoas mudam a partir disso, e que bom, mas não é garantia, e é importante a gente alinhar essa expectativa com o paciente, separando o que é dele, o que é do outro, o que é possível fazer ou o que não depende, infelizmente, dele, tá bom? Bom, e aí aqui a gente vai começar a fazer um link com outras técnicas já conhecidas por vocês que podem facilitar esse processo de definição de objetivos, tá? Eu trouxe alguns pontos aqui, como por exemplo, valores e aspirações. Nessa edição nova da Judite, eu fiquei encantada, porque vocês sabem que eu acho incrível essa ideia, né, de trabalhar os valores com os pacientes. Isso é muito efetivo. E a Judite fala muito sobre isso na edição inteira, isso é muito legal. E aí ela inclui isso até na definição de objetivos, né? Eu já cheguei até a gravar uns episódios de podcast falando sobre isso, né? Na definição de metas, o quanto que é importante esses objetivos estarem alinhados com os nossos valores. E aí ela coloca aqui uma atividadezinha, né, para o paciente responder. Aqui, né, de 0 a 10, o quanto que é importante cada uma dessas coisas para ele, para ela, né? Relacionamentos, produtividade, saúde, autoaperfeiçoamento, comunidade, espiritualidade e tal. Eu achei assim bem limitado, né? Existe uma bateria que a gente pode usar de ACT, que é uma técnica chamada Battery Exercises. Eu vou colocar até aqui um formuláriozinho que eu acho que vai enriquecer um pouco mais esse processo. Lá tem várias baterias, né? E qual é a ideia? A gente vai fazer uma primeira rodada pedindo para o paciente classificar de 0 a 10 o quanto que cada uma daquelas coisas é importante, é um valor de vida, né? E aí lá tem coisas parecidas aqui, só que um pouquinho melhores estruturadas, assim. Relacionamentos, aqui tá tudo junto, né? Família, amigos, parceiros íntimos, lá tá separadinho. Então eu acho que isso acaba facilitando bastante. E aí você vai pedir para a pessoa classificar o quanto que cada uma daquelas coisas é importante de 0 a 10, né? Porque valores são pessoais. Beleza, depois a gente faz uma segunda rodada, perguntando o quanto de 0 a 10 ela tem se dedicado a esses valores. E isso é muito legal. Por quê? Às vezes tem um valor, sei lá, espiritualidade. Às vezes para a pessoa de 0 a 10 é importante 5 e ela está se dedicando 3. Tá ok, não tá desalinhado. A gente não precisa se dedicar 10 a tudo, né? Ou não precisa que todos os nossos valores estejam sendo trabalhados ao mesmo tempo. Mas a ideia é a gente encontrar algumas incoerências, né? Então, por exemplo, trabalho um valor para a pessoa, 10. Dedicação, 10. Ah, é muito bom, parabéns? Depende, né? Digamos que saúde também seja um valor e é 10 também, só que ela tá se dedicando 0. Então, não quer dizer que ela tem que se dedicar a 0 no trabalho. Não, mas será que não dá para tirar um pouquinho aqui do trabalho e aumentar um pouquinho aqui na saúde? E aí, o que isso tem a ver com metas? Tem tudo a ver. Porque depois que a gente faz essa análise de como está esse funcionamento, aí a gente vai descrever algumas ações, né? Então, quais são as ações que você pode ter para se aproximar um pouco mais desse valor? Talvez entrar na academia, talvez marcar os médicos, talvez ir no dentista que a pessoa não vai há 2 anos. A gente vai definir alguns objetivos ali, pautados, né, na aproximação desses valores. E isso é muito legal. E nessa edição agora, a Judite fala bastante sobre valores e aspirações, né? Então, isso apareceu ali na definição de objetivos, mas aparece em vários momentos ali. Eu fiquei encantada com isso. Bom, mas coloquei aqui o modelinho que tá lá no livro, né? E vou também colocar para vocês lá esse modelo aí anexado, né? De ACT, que pode ser bem legal também. Outra estratégia, e aí eu peguei lá do livro da Judite, que eu sinceramente nunca tinha pensado nessa perspectiva na definição de objetivos. Eu já vi isso em transtornos alimentares ali, quando tem uma
é um excesso ali, né, na imagem corporal, né, um foco muito grande ali no peso, no corpo, na forma, e a gente tenta ali redistribuir essa questão, né, até pensar no componente autoestima, que não está só relacionado ao corpo, ao peso, à forma, né, que tem outros elementos que também compõem a autoestima. Eu já tinha visto isso dentro dessa perspectiva de imagem corporal, mas nunca tinha pensado na questão de definição de objetivos, né, que é a torta das responsabilidades, que é muito conhecida aqui por nós, né, gráfico de culpa. E aqui, no livro da Judite, da 3ª edição, ela mostra aqui os gráficos em forma de pizza. Então, dá uma olhadinha aí no material de vocês para você acompanhar comigo. Eu peguei e tirei uma foto aqui, porque eu não tenho ainda essa versão digital desse livro. E aqui, ó, a gente tem aqui o gasto no tempo ideal, como a pessoa entende que é um tempo ideal. Então, ela passa ali muito tempo no trabalho, na escola, no lado intelectual, mas tem um pedaço ali importante com amigos, diversão, outros interesses, casa, físico, né? Então, e aí aqui isso é personalizável, tá? Isso talvez tenha a ver com os valores que foram definidos por esse paciente aqui. E daí ela vai aqui mostrar como que está sendo gasto no tempo real, né? E assim, é um choque, gente. Olha isso. Trabalho, escola e lado intelectual tá consumindo muita coisa da vida dessa pessoa. E aí, na hora que a gente vai propor alguns ajustes, a gente vai pela mesma perspectiva, né? Então, que ações que a gente pode ter para mudar esse gráfico aqui, para diminuir um pouquinho, então, que comportamentos a gente precisa reduzir e que comportamentos a gente precisa aumentar para melhor definir. Eu não gosto de usar a palavra equilibrar, porque é uma utopia que a gente vai ter uma vida equilibrada, né? Mas para melhor distribuir aqui esses elementos aí na sua vida, né? Então, achei isso bem interessante na hora de definir objetivos. Bom, depois, outra técnica aqui que a gente pode interligar, que aparece tanto no livro da Padeschi quanto no livro da Judite, que são as vantagens e desvantagens de atingir os objetivos. Por quê? Porque tem desvantagens, né? Talvez se a pessoa quer ter uma vida mais saudável, tem muitas vantagens. Ah, mas tem desvantagens também. Talvez tenha que abrir mão de algumas coisas, de alguns alimentos, de um estilo de vida. E é muito chato, né? A gente gosta de fazer o que a gente já faz ali, às vezes mudar alguma coisa, né? Seria tão bom, né, se as coisas mudassem ali, sem a gente precisar fazer um esforço, né, um sacrifício, enfim. Mas a gente precisa contrabalancear ali, olhar para essas desvantagens, pensar até em estratégias que a gente pode usar para minimizar um pouquinho essas desvantagens, para enfrentar de forma mais adaptativa essas desvantagens e lembrar os pacientes dessas vantagens. E aí, um negócio legal que a gente pode fazer para todas essas técnicas aqui são os cartões de enfrentamento, né? Esses cartões de enfrentamento, toda técnica que a gente aplica, a gente pode finalizar com um cartão de enfrentamento. Uma intervenção que a gente faz, a gente pode finalizar com um cartão de enfrentamento. Eu encorajo até os meus pacientes a criar um albinho, porque normalmente eu faço cartão no Canva, no bloco de notas e dou print, para criar um albinho no celular, assim, com cartões de enfrentamento, tá? Isso é bem importante. Então, depois de terminar essa aqui, né, das vantagens e desvantagens, a gente pode criar um cartão de enfrentamento até interligando as duas coisas. Embora eu tenha que abrir mão de tal coisa, tal coisa, tal coisa, vale a pena porque tem isso, isso e isso que vai ser importante para mim, para minha saúde, para minha família, até interligar com os valores, né? Eu adoro essa ideia de interligar as intervenções e as técnicas, né? Porque não existem intervenções soltas, né? Tá tudo conectado, então a gente pode fazer isso o tempo inteiro. Bom, outra coisa que a gente vai interligar aqui são os objetivos em objetivos menores, assim. Então, a gente tem aqui conteúdo sobre resolução de problemas, né? Então, a ideia é fracionar o problema em problemas menores, né? Ter uma vida saudável envolve, talvez, cortar o açúcar ou
fazer higiene do sono, então também não precisa mudar tudo de uma vez só, né? Então a gente vai definir ali objetivos de forma gradual, né? Até para o paciente atingir alguns objetivos menores e ter alguns reforçadores disso e encorajar a, né, objetivos ali um pouquinho mais complexos, né? Então é importante a gente definir, né? Às vezes a pessoa quer, sei lá, melhorar a vida financeira, tá? Que ações que a gente precisa fazer? Às vezes ela não vai conseguir implementar todas aquelas ações de uma hora para outra, mas começar a pedir menos iFood e cozinhar mais já pode ser uma ação que vai caminhar na direção desse objetivo, tá? Isso é bem legal. Outra coisa aqui que eu deixei para vocês aqui é para fazer um checklistzinho, né? Então, se os objetivos têm relação com os valores e aspirações, isso é um guia importante. Segundo, tem relações com ações que podem ser executadas ao longo da semana, porque não pode ser uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, né? A gente tem que ter, são coisas que a pessoa essa semana, amanhã, ela já começa a colocar em prática, nem que seja, sei lá, comprar o tênis, né? Já é uma ação. De repente, o compromisso dela é ter uma vida mais ativa de exercícios físicos, tá? Mas comprar o tênis já é um movimento que ela está fazendo nessa direção, tá? Então a gente tem que pensar se esse objetivo que foi definido ali, se já está sendo colocado em prática para ontem, né? Se os objetivos estão sob o controle do paciente, né? Aquilo, eu quero que a minha mãe melhore. Tá, você pode pontuar para ela algumas coisas que te incomodam. A gente pode treinar aqui roleplay, treino de assertividade, comunicação assertiva, né? Você pode mudar alguns comportamentos seus, mas não é garantia que a sua mãe vai mudar. Então a gente pode fazer isso, mas e se sua mãe não mudar? O que a gente pode fazer para lidar com isso, né? Tá? Então essas 3 perguntas são importantes demais, tá? 4 coisinhas que eu deixei aqui para o final, né? De que a gente não vai conseguir trabalhar todos os objetivos ao mesmo tempo. Então o critério normalmente é aquilo que está causando mais sofrimento para o seu paciente. E geralmente quando a gente mexe nesse primeiro ponto, as outras coisas vão se ajustando. Ou elas se resolvem por si só, ou elas já não pesam mais tanto, né? Ou a pessoa começa, realmente uma coisa pode mudar todas as outras, né? Então, sei lá, uma pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, isso está causando problemas ali no relacionamento. Quando ela ajusta esse ponto ali, se organiza melhor financeiramente, né? É mais responsável ali nas questões financeiras, pode ser que isso traga benefícios ali para o relacionamento, né? Então, talvez alguns conflitos que existiam não existiam mais ou diminuem de intensidade, enfim. Então, a gente vai sempre tentar começar por aquilo que está causando mais sofrimento. Quando existe uma questão sintomática, fisiológica, a gente tem que já focar nisso, né? Então, se a gente pudesse aqui definir uma hierarquia, primeiro, os comportamentos que interferem na vida, certo? Aí eu tô indo pela mesma via da DBT. Depois, os comportamentos que interferem na terapia, isso também é importante, né? Depois a gente vai para o ponto que está ali mais fisiológico, mais sintomático, mas muitas vezes os problemas que a pessoa está vivenciando é que estão ocasionando isso, né? Então a gente vai precisar de quê? De uma boa conceituação cognitiva aí, né? Para entender ali os focos que a gente vai dar em cada momento da terapia, tá? Outra coisa é cuidado com objetivos que mantêm a dificuldade dos pacientes. Vou dar um exemplo aqui. De repente, uma pessoa que ela tá ali num quadro de burnout, ela tá já ali super sobrecarregada, aceitando inúmeras tarefas, inúmeras responsabilidades, muitas vezes em decorrência até de crenças disfuncionais, e aí ela te procura para ser mais produtiva, para conseguir fazer mais coisas naquele tempo. Cuidado, né? Será que
é ali o mais adequado nesse momento? Ajudar ela a se sobrecarregar ainda mais? Então, peguei um exemplo aqui, mas isso pode acontecer em inúmeras outras coisas, né? Questões relacionadas a emagrecimento, enfim. Então, fiquem atentos a isso. Penúltima dica aqui, não deixem de lado pontos fortes e recursos, tá? Às vezes parece óbvio, né? Mas você pergunta, por exemplo, para o paciente se já enfrentou alguma situação parecida na vida, em algum outro momento da vida. E se sim, quais foram os recursos que ela utilizou naquele momento que funcionaram? Muitas vezes, gente, quando a gente está imerso ao problema, pode ser que a gente não se lembre de recursos que a gente tem. Eu brinco com os pacientes que às vezes a gente tem uma caixa de ferramentas, mas ali naquele momento a gente não sabe usar. A gente tem um martelo, a gente tem um alicate, mas aí a gente quer martelar com o alicate, a gente quer apertar ali, né, uma porca com o martelo. Então, é importante a gente tentar resgatar ali pontos fortes, recursos, coisas que já funcionaram no passado, que podem, nesse momento, funcionar também, tá? E a última diquinha aqui é sobre a revisão frequente dos objetivos, né? Quando você percebe que a terapia está estagnada, quando você percebe que o paciente está trazendo outras coisas que não tem nada a ver com os objetivos que vocês definiram lá atrás, ou quando você percebe ali que as sessões já estão ficando mais vazias, o paciente já está mais regulado, já consegue lidar e enfrentar sozinho com algumas questões. Então, antes de pensar no espaçamento, vale a pena fazer uma revisão ali dos objetivos terapêuticos, tá? Então, fiquem atentos a isso quando empaca, quando os assuntos começam a não ter nada a ver com os objetivos iniciais e quando você está pensando aí em fazer o espaçamento, né? Ou até mesmo aí na decisão se vai fazer a alta depois do espaçamento, né? Então, é muito importante que a gente traga. E aí, de que forma que a gente vai fazer isso? De forma muito simples, né? Olha, eu tô percebendo aqui que a gente, né, tá meio estagnado, então acho que seria importante a gente redefinir. Ou tô vendo que a gente já tá há muito tempo aqui na terapia, lembra daqueles objetivos? Eu queria que a gente voltasse aqui neles para ver o que a gente já tá ok, o que não tá, se tem algum outro objetivo que agora está sendo mais importante, que a gente não listou e não definiu ele ainda. Isso ou mudou a ordem ali das coisas, né? Às vezes a pessoa está trabalhando a questão do relacionamento, aí ela estava insatisfeita com o trabalho, mas ela foi desligada do trabalho, né? Então mudou ali, talvez a gente vai ter que avaliar com o paciente o que é mais importante naquele momento, né? Continuar trabalhando ali a questão do relacionamento ou focar na recolocação profissional, né? Então é algo que a gente vai precisar discutir ali para redefinir esses objetivos terapêuticos, tá bom? Então, gente, eu vou dar uma passada aqui rápida só para a gente relembrar os pontos mais importantes que a gente viu aqui hoje. A gente falou ali sobre a metáfora da Alice, falamos sobre a importância de ter uma lista de problemas, a importância de objetivos aqui estarem conectados com a razão para a mudança. Falamos aqui sobre os objetivos serem, né, terem relação como se fosse o tema musical aí de um bom filme. O ideal que estejam descritos de observáveis, medidos, né? A gente viu alguns exemplos aqui. Falei sobre as 3 principais dificuldades dos pacientes na hora de definir objetivos e estratégias para a gente lidar com elas. Falei sobre a interligação de algumas técnicas já conhecidas, algumas estratégias e intervenções já conhecidas, como valores e aspirações, a técnica da pizza. Falamos aqui sobre as vantagens e desvantagens aqui, né? A balança decisória, cartões de enfrentamento, fracionar em objetivos menores ali, né? Resolução de problemas, um checklist ali para você checar, né, 3 pontos ali para saber se você está no caminho certo, e finalizei aqui com 4 dicas aí sobre a importância de como definir a hierarquia ali, sobre o cuidado com os objetivos que mantêm as dificuldades e para não deixar de lado pontos fortes e recursos, e sobre a importância da revisão frequente dos objetivos. Nossa, corri pra caramba para trazer o máximo de conteúdo para vocês, espero que vocês tenham curtido. Dúvidas? Só mandar aqui na área de membros ou mandar lá na lista de dúvidas para o nosso encontro ao vivo. Vejo vocês na próxima. Até lá!